Alô, alô. Vamos lá. Bom dia a todos, dando continuidade aqui à jornada de podcast. Estamos no encontro da Brint 2024. Tenho a super satisfação de conversar agora com a MK Solutions, o Túlio Barbosa, CEO da empresa, está aqui para falar com a gente. Túlio, obrigado pela oportunidade, um evento importante, mercado fervilhante, tem coisa para a gente falar, não é isso? Com certeza. Obrigado, Xandó, pelo convite aí. Um prazer participar com vocês aqui nesse grande evento, né? A maior feira de SPs da América Latina aí. Tem muita coisa bacana pra gente falar. Tá só começando o evento, né? E tem uma expectativa maravilhosa aí para esses 15 anos de Abrint. É bacana porque é um mercado que tem muita complementariedade. Eu estou conversando com várias empresas e eu estou vendo como é bacana. São várias peças que vão se encaixando. Para que a gente possa dar um contexto, né, nesse nosso papo, Túlio, eu queria que você contasse um pouco quem é a MK Solutions, né? De uma maneira concisa para as pessoas entenderem do que a gente vai falar depois, que vocês têm soluções bacanas que estão apresentando aqui. Vamos falar da empresa. Um prazer falar da MK Solutions, né? A gente começou a empresa há 16 anos atrás, né? Junto com o segmento de SPs, quando, né, começou-se a facilitar o acesso das pessoas, das empresas, né, à banda larga. E à medida que os ISPs foram se estruturando e crescendo, surgiu a necessidade de administrar a empresa, né? A empresa vai ficando um pouco maior, tem um estoque, tem funcionários, tem, né, assinantes, e aí a gente começou a construir nossos produtos. Então, primeiro a gente construiu um sistema de gestão, né, para gerenciar toda a organização, e à medida que os ISPs foram evoluindo, foram surgindo novas necessidades e a gente foi desenvolvendo vários produtos para ele gerenciar a rede, né, de fibra ótica, para ele gerenciar os assinantes, aplicativo para ele conseguir fazer recebimento, atendimento 24/7. Então, à medida que os ISPs foram se estruturando e crescendo, né, e hoje juntos seriam a maior operadora do Brasil, várias necessidades foram surgindo e a gente, através de software, ajuda eles a automatizar os processos, simplificar, garantir que evitem erros, né, e que os assinantes tenham a melhor experiência possível, né, e acho que a gente tem tido um papel importante de ajudá-los, né, a crescer de uma maneira sustentável e rentável, né. Principalmente ali a gente teve uma fase importante na pandemia, né, quando os ISPs estavam com as lojas fechadas, né, e precisavam atender os clientes, precisavam receber, né, e aí a gente lançou várias soluções, né, digitais para que eles pudessem usar o WhatsApp, né, o aplicativo, para continuar, né, vendendo, recebendo, né, disponibilizando o acesso de uma ferramenta que hoje é imprescindível, né? Talvez a segunda maior necessidade do ser humano aí, depois da energia elétrica, é a internet, né? Viabilizou a telemedicina, viabilizou as pessoas a estudarem remoto, trabalharem remoto, se comunicar, assistir entretenimento, né? Então, assim, a gente tem apoiado bastante, né, nessa jornada de 16 anos que a gente vai falar um pouquinho aqui de tudo que a gente está trazendo de novidades. Sabe que você foi comentando e me veio uma coisa na cabeça. Eu acompanhei relativamente de perto o mercado dos ERPs, né, das empresas. E chegou um determinado momento que, claro, existem ERPs que se dizem genéricos, mas começaram a surgir ERPs específicos para o segmento da saúde, para o segmento de roupas, para o segmento, enfim. E a impressão que me dá, me corrija se eu estou errado, é que vocês, de uma certa forma, criaram um ERP, mas especializado para ESP. É isso mesmo, não? Exatamente, né? A gente viu que telecomunicações é um setor muito específico, tem muita demandas muito diferentes, né? Desde a legislação, desde a questão de regras da Anatel, tributação. Então, um RP de prateleira genérico, ele não atende às necessidades do provedor, a gestão do estoque, a gestão do cliente, os técnicos de campo, né? Então, a gente, por ser especialista no segmento, né, a gente surgiu através de um ISP, então a gente veio de dentro, conhecendo, né, como funcionava e as necessidades, e a gente foi evoluindo, né, com centenas de provedores aí ao longo do tempo e construindo soluções novas, né? Então, sem dúvida, o RP, ele é um RP customizado para ISPs, e por isso que nós temos essa vantagem competitiva, né, de poder entender bem como o provedor vende, como ele atende o cliente, como ele recebe, né, como precisa fazer a gestão dos seus equipamentos, a evolução, acompanhamento dos serviços. Então, isso é uma diferença muito grande que a gente percebe dos clientes. Então, a gente preferiu tomar essa decisão, né, de se especializar ao invés de tentar
abraçar vários segmentos, né? Sabendo desse potencial do segmento, a gente acredita muito que os ISPs, né, eles foram o viabilizador da banda larga pelo Brasil, né? Muitas cidades, né, de pequeno porte, né, provavelmente não teriam internet banda larga, talvez até hoje. Né? A gente sabe que mais de 80% das cidades brasileiras têm menos de 50 mil habitantes. Então, o Brasil são as Piraporinhas do Sul e não São Paulo, Rio. Né? Então, eles têm um papel muito importante, né? Não só viabilizar a banda larga, né, os serviços de televisão, de telefonia, móvel, né, e todos os outros segmentos aí que os ISPs podem entrar pelo fato de conhecer muito bem a localidade. Né? Por mais que seja o mesmo setor, um ISP muitas vezes ele opera muito diferente no interior do Rio Grande do Sul e no interior do Pará. Né? Então, o fato de ter um empreendedor local que entende de telecomunicações e conhece muito a localidade é um diferencial, né, versus, por exemplo, as grandes operadoras. Então, a gente tem uma missão de potencializar esse capital empreendedor, né, que possa fazer uma empresa que sai de uma cidade pequena, né, como clientes nossos, saíram de 1.000, 2.000 assinantes, e hoje já tem mais de 100 mil assinantes, já estão em dezenas ou centenas de cidades aí, transformando, não necessariamente tendo que vir para os grandes centros para se formar uma grande empresa, né? Podendo desenvolver toda aquela economia local, gerar empregos, sem necessariamente ter que se desfazer daquela origem. Né? Sabe que, me colocando aqui no papel de um consumidor de serviço de SP, comecei a pensar, bom, o provedor coloca algum equipamento na casa do cliente. Tem o meio físico, que no passado era par trançado, depois virou coaxial, depois virou a fibra. Tem que controlar isso tudo, você falou de estoque, tem que controlar chamado técnico, histórico de relacionamento com o cliente, enfim, nossa, é um mundo de coisas que realmente é muito diferente, não dá para usar um software de prateleira mesmo. Não dá. Né? E até você tocou num ponto bem importante que conecta com uma novidade que a gente está muito feliz de anunciar hoje, que é o lançamento de um novo aplicativo que chama-se Agentes Plus, que ele é justamente para ajudar o técnico de campo a fazer todo esse procedimento que é bastante importante, né? Desde o processo da instalação, abertura de ordem de serviço, para criar esse novo assinante, para que saibam, né, qual equipamento que está na casa do cliente, faça essa gestão, né, bem próxima, e isso está tudo conectado com o ERP. Então, é um sistema integrado, né, que o aplicativo está na mão de cada técnico ali, para ele conseguir demonstrar em tempo real o que está acontecendo, para a empresa saber onde está o estoque, o que está no estoque central, o que está no veículo de cada técnico, né, se já foi instalado ou não para o cliente, para que ela consiga fazer essa gestão do assinante. E aí, né, à medida que ele fez o onboarding, né, o cliente já foi implantado, né, já entra numa nova esteira que é a de sucesso do cliente. Né? E aí, para isso, a gente lançou um aplicativo chamado Saque Plus, que é justamente para facilitar as principais dúvidas, né, pelo qual o provedor às vezes recebe dezenas, centenas ou milhares de chamados diários. Uma coisa que pode ser simples, tirar a segunda via do boleto, teste de viabilidade, de velocidade. A gente criou um aplicativo na palma da mão do assinante, 24/7, e o provedor, à medida que ele cresce, não precisa dobrar, triplicar, quintuplicar a sua força de call center. A gente sabe como que é complexo, né? Gerenciar a força de trabalho à noite, final de semana, as pessoas adoecem. Então, é uma forma que ele consegue crescer de uma maneira organizada e rentável também, porque sabe que crescer de 1 a 50 funcionários é uma coisa, de 50 a 200, depois o negócio vai ficando complexo, né? E a gente vê alguns empreendedores falando, eu acho que eu já atingi o meu tamanho porque eu não estou conseguindo mais gerenciar pessoas, né? E o que a gente quer fazer justamente que a tecnologia, através de software, facilite essa gestão, né? O provedor possa, ele tá de férias, ele tá na praia e ele tá ali na palma da mão acompanhando, né, como que tá indo o seu provedor, né? Você tem a sua equipe lá, e que o assinante também da mesma forma consiga ser atendido na hora que quiser, né, na velocidade que ele precisa. Então a gente tem ajudado bastante a viabilizar, né? A gente sabe que tem muitos momentos de pico, né? Um caminhão atravessou uma rua ali, derrubou um poste, de repente tem 5 mil assinantes fora do ar. O que vai acontecer? 5 mil pessoas ligando no provedor, caos. Na hora. Né? Então a gente criou ferramentas justamente para ele poder avisar, né, em massa, né, que tem
uma manutenção sendo feita, para que as pessoas fiquem tranquilas, que já está sendo realizado, e que ele consiga focar na resolução do problema e não ter que mobilizar dezenas, centenas de pessoas para poder explicar aquilo para o assinante. Então ele consegue ser proativo para mostrar controle da situação e focar no principal situação, que é a resolução dos problemas. Você rapidamente citou aí 2 aplicações, aqui usada pelo corpo técnico, essa de atendimento de cliente. Eu entendo que vocês aqui no encontro, vocês estão expondo, vocês têm um stand, então vão estar mostrando isso e outras coisas. Então fala um pouco da atuação de vocês aqui dentro desse momento do encontro da Brint. Claro. Como eu comentei, né, a espinha dorsal do nosso negócio é o ERP, onde que se concentra a maior parte das informações do provedor, e a gente foi construindo um ecossistema de soluções integradas nativamente para que o provedor possa gerenciar todas as suas informações e tomar decisões assertivas em tempo real, né? Então, a gente lançou recentemente o Next, né? O Next é literalmente o futuro, né? Para ajudar toda essa gestão financeira dos provedores, né? A gente vê que o Brasil está passando por uma situação desafiadora, o índice de inadimplência, né, de endividamento do brasileiro aumentou, né, e o provedor tem suas contas a pagar, né, claro. Sua folha, seus compromissos de financiamento da rede, de fibra, de equipamentos, né, e nada mais importante do que ele conseguir fazer essa gestão, né, do seu capital de giro, né, do seu fluxo de caixa de uma maneira simples e automática. Em geral, eles faziam muito olhando o retrovisor, né, com 30, 60 dias de atraso, e muitas vezes algo que já era tarde, o assinante às vezes já tinha saído, já estava indo para outro produto. A gente lançou esse facilitador financeiro para que ele consiga atender em tempo, acompanhar em tempo real e tomar ações diretas, seja, né, de cobrança através de mensagens, de ligações automatizadas, para facilitar esse processo, né? Então, esse é uma grande plataforma que está no começo, né? A gente lançou, mas ela vai virar algo gigantesco, né? Porque a gente sabe que o bolso do provedor tem que estar muito bem gerido para que ele possa ter tranquilidade de tomar novos passos de crescimento, expansão de fibra, né? E é um mercado, acredito eu, bastante competitivo, né? Então as margens não são margens assim, extraordinárias, então tem que trabalhar muito bem azeitado, né? Exatamente. A gente fala que tem uma diferença muito grande entre crescimento de receita e o crescimento sustentável da empresa, porque às vezes ela está trazendo novos clientes, mas se ela não tiver capacidade de recolher aqueles pagamentos, a inadimplência fica longa, ele começa a pagar, né, muitos juros, né, sobre os empréstimos e etc. Ele acaba, um provedor que parece saudável do ponto de vista dos clientes, ele acaba podendo ficar uma empresa com desafios, né? E a nossa ideia é que os provedores possam crescer de uma maneira rentável e sustentável. Por isso que a gente embarca muita tecnologia para que também, né, evite erros, né, dependa menos da capacidade humana de atividades repetitivas e o provedor gaste tempo em fazer o que vai mudar ele de patamar. É fazer novas vendas, é pensar na estratégia, né, lançar uma nova forma de atingir novos clientes, de reduzir, através de políticas de retenção, seus cancelamentos. Então, que ele foque naquilo que vai mexer o ponteiro. E toda a estrutura de gestão, que é extremamente importante, ela possa ser feita de uma maneira mais automatizada, né? Então, é um grupo, às vezes, menor de pessoas que precisa trabalhar no provedor, mas com uma ação bastante estratégica e que foque na geração de valor, né? A gente quer que o valuation das empresas de provedor, ela dobre, triplique, quadruplique ao longo do tempo, né? Para que o provedor tenha esse ativo aí tão valioso, cada vez mais protegido e construindo novas avenidas, né, de geração de valor aí para o seu patrimônio. Bom, vocês estão com o stand aqui. Se alguém quiser visitar, como é que acha vocês aqui no encontro? A gente está no stand B7, né, próximo da praça de alimentação, bem na esquina ali, próximo de grandes stands ali, como o da Huawei. Será um prazer receber todos para a gente mostrar algumas dessas novidades aí que a gente está fazendo. Como comentei, o MK Agents, a gente lançou também recentemente um aplicativo para os vendedores, né, que sempre estavam acostumados com papel e caneta, o vendedor porta a porta. Pranchetinha. Que saía naquela Kombi, na pranchetinha, e às vezes demorava para retornar para o escritório, aquele papel sumia, molhava, caiu um café, quando vê ele perdia
vendas bastante importantes, ou o tempo que ele levava para fazer aquela venda, ativação, acabava não atendendo a necessidade, perdia um cliente. Então a gente lançou esse aplicativo recentemente, CRM Plus, justamente para que a empresa, né, possa captar as informações, né? Quando ele já tiver a rede de fibra ótica ali, ele já pode captar o lead, inclusive fazer a venda, e também como inteligência de mercado, porque ele quer fazer uma validação se tem demanda naquela região para fazer a fibra ótica, ele capta aqueles leads, à medida que ele vê uma concentração interessante de potenciais clientes, ele decide fazer um investimento, né, para não desperdiçar, né? A gente vê que muito provedor hoje tem uma rede de fibra ótica gigantesca e muitas vezes ela está pouco ocupada. Então a gente quer ajudar justamente a aumentar a ocupação e a produtividade, senão ele sai fibrando a cidade inteira, mas ali nunca teve leads, não tem interesse, ou os clientes já estão muito satisfeitos e ele vai desperdiçar um capital importante, né? Então a gente tenta ajudá-lo a fazer esse investimento de maneira bem eficiente. Sabe que eu conheço, não atuo, não trabalho nesse mercado de SP, mas a gente de uma certa maneira interage há muito tempo. Eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista dessa administração específica, essa forma pontual de lidar. Então eu fiquei bastante bem impressionado aqui com a conversa, aprendi pra caramba. Acho que eu nessa jornada de podcast aqui eu estou sendo mais beneficiado, eu estou aprendendo mais que todo mundo e as pessoas estão assistindo também. O nosso tempo já foi, eu queria só te agradecer muito pela possibilidade de a gente ter conversado, contar um pouco aqui, que as pessoas que têm interesse vão lá no stand B7 visitar vocês e que a gente possa no futuro voltar a falar. Pode ser? Muito obrigado aí pelo convite, foi um prazer falar um pouquinho da MSK Solutions. Obviamente eu sou representante de um grupo aí de umas centenas de pessoas que estão trabalhando com a gente nos bastidores aí para prover o melhor software, né, para os provedores poderem crescer. Então, um prazer participar desse podcast com vocês. Nos visitem lá, stand B7, será um prazer tomar um café e bater um papo com todos. Fabuloso. Estamos aqui encerrando mais uma conversa nos encontros de podcast aqui no evento da Brinq. Que as pessoas permaneçam conosco, vamos ter muitas outras conversas e agradeço especialmente ao Túlio por essa conversa. Obrigado, até a Xandó. próxima. Um tchau, grande tchau. prazer. Um abraço. Tchau, gente.